A explicação destes capítulos está no canal do YouTube do Padre Daniel Ribeiro. Hebreus, capítulo 5. A compaixão do sacerdócio de Cristo. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria dessa honra, senão somente aquele que é chamado por Deus como Araão. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas entre os clamores e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado a seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Chamados à fé. Teríamos muita coisa a dizer sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque é ainda criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Capítulo 6. Pelo que, transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus, a doutrina dos vários batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Isso faremos se Deus o permitir, porque aqueles que foram uma vez iluminados saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso, caíram na apostasia. É impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que, da sua parte, crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. O terreno que recebe chuvas frequentes e fornece ao agricultor boas searas é abençoado por Deus. O que produz só espinhos e abrolhos é abandonado. Não demora que seja amaldiçoado
e acabará sendo incendiado. Embora vos falemos deste modo, caríssimos, temos a melhor ideia a vosso respeito e de vossa salvação. Deus não é injusto e não esquecerá vossas obras e a caridade que mostrastes por amor de seu nome. Vós que servistes e continuais a servir os santos, desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim. E que longe de vós tornastes negligentes, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornam herdeiros das promessas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não houvesse ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: em verdade, eu te abençoarei e multiplicarei a tua posteridade. E Abraão, esperando com paciência, alcançou a realização da promessa. Os homens, com efeito, juram por quem é maior do que eles, e o juramento serve de garantia e põe fim a toda a controvérsia. Por isso, querendo Deus mostrar mais seguramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade da sua resolução, interpôs o juramento. Por este ato duplamente irrevogável, pelo qual o próprio Deus se proibia de desdizer-se, encontramos motivo de profunda consolação. Nós que pusemos nossa perspectiva em alcançar a esperança proposta. Esperança essa que seguramos qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu no santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Excelência do sacerdócio de Cristo. Capítulo 7. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão enquanto este regressava da derrota dos reis e o abençoou, ao qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos, é conforme seu nome indica. Primeiramente, rei de justiça e depois rei de Salém, isso é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sua vida não tem começo nem fim. Nem começo nem fim, comparável sobre todos os pontos ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande é aquele a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus mais ricos espólios. Os filhos de Levi, revestidos do sacerdócio, na qualidade de filhos de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo, isso é, de seus irmãos. Naquele caso, porém, foi um estrangeiro que recebeu os dízimos de Abraão e abençoou o detentor das promessas. Ora, é indiscutível, é o inferior que recebe a bênção do que é superior. Demais, aqui, os levitas que recebem os dízimos são homens mortais. Lá, porém, se trata de alguém do qual é atestado que vive. Por fim, por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, pois ele já estava em germe no íntimo deste, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, porque é sobre este que se funda a legislação dada ao povo, que necessidade havia ainda que surgisse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão?
pois transferido o sacerdócio, forçoso é que se faça também a mudança da lei. De fato, aquele ao qual se aplicam essas palavras é de outra tribo, da qual ninguém foi encarregado do serviço do altar. E é notório que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, tribo do qual Moisés de nada encarregou de falar ao sacerdócio. Isso se torna ainda mais evidente se se tem em conta que esse outro sacerdote, que surge à semelhança de Melquisedeque, foi constituído não por prescrição de uma lei humana, mas pela sua imortalidade. Porque está escrito: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Com isso está abolida a antiga legislação por causa de sua ineficácia e inutilidade, pois a lei nada levou à perfeição. Apenas foi portadora de uma esperança melhor que nos leva a Deus. E isso não foi feito sem juramento. Os outros sacerdotes foram instruídos sem juramento. Para ele, ao contrário, interveio o juramento daquele que jurou, daquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. E essa aliança da qual Jesus é o Senhor, é-lhe muito superior. Além disso, os primeiros sacerdotes deviam suceder-se em grande número, porquanto a morte não permitia que permanecessem sempre. Este, porque vive para sempre, possui um sacerdócio eterno. É por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor. Tal é, com efeito, o pontífice que lhe convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado além dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos pecados próprios, depois pelo próprio povo, pois isso o fez de uma só vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo, enquanto a lei estava ao sacerdócio, homens sujeitos às fraquezas. O juramento que sucedeu à lei constitui o Filho, que é eternamente perfeito. Se você chegou até o final deste vídeo, por favor, escreva nos comentários Amém. Deixe seu like, caso ainda não tenha feito. Até amanhã.